Fala comigo, meus inscritos do canal, meus ouvintes do rádio, dando sequência ao nosso JG Visita, trazendo só personalidade. Aqui do meu lado, Marco Antônio, filho de um grande homem. Seja bem-vindo, amigo. Um dos construtores da cidade. Marco Antônio, como é que foi a história do seu pai, José Xavier, um dos primeiros, se não foi o primeiro corretor da cidade? Como é que foi isso? Vamos dar um passo anterior. O papai, antes de ser corretor, ele fundou o escritório, que é esse escritório aqui hoje, a Corcel, que tem perto de 65 anos de existência. Aí, durante algum tempo, nós trabalhando com ele, e ele sempre muito dinâmico, sempre participando de várias instituições aí, da classe contábil. Também foi vereador por duas legislaturas. Interessante. E na época o vereador não era remunerado. Então ele fazia... Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Ele fazia com muito gosto, com muito prazer, porque ele vibrava muito com a cidade. Afinal de contas, aqui ele teve 14 filhos, né? Junto com a minha mãe. 14 filhos? 14 filhos. E quando nós fomos crescendo, aproximando dele, acompanhando toda essa trajetória dele, percebia que ele tinha uma dinâmica, um conhecimento, uma vontade sempre de fazer alguma coisa em prol da cidade. Né? Aí, quando nós aproximando dele, ajudamos, os filhos ajudando, inclusive eu comecei com 9 anos de idade ao lado dele, ele avançou por um tempo no escritório. Quando eu cresci, tornei adulto, me formei e tal, ele vislumbrou a possibilidade de fazer de criar uma imobiliária em Ubar. Até então não existia. Ele vendo a cidade crescer, as indústrias surgindo, enfim. Ele falou assim, não, a cidade já, prédios nascendo. Aí, o que ele fez? A cidade começou a borbulhar. Aí ele falou assim, não, gente, por que não? Eu já conheci em outros lugares. Por que não montar uma imobiliária? Foi quando nasceu a J. Xavier Imóveis, né? Que ele chamava na época de corretagem, segurança, e administração de imóveis de segurança. Hoje está com meu irmão José Xavier Filho, e está indo muito bem, graças a Deus. Agora, Marco Antônio, como pai, como avô, como marido, como é que foi o seu pai, cara? Qual é a história do seu pai? Um homem de caráter, né? Um homem empreendedor. A gente só vou falar bem, né? Crescendo, ouvindo falar bem, e durante o tempo que eu me aproximei dele, todos falavam muito bem, e hoje, depois que ele já partiu, e abre-se um parênteses aí, com 96 anos de idade. Se vivo, ele completaria quantos anos esse ano? Olha, ele é de 1918. Tem que fazer uma continha aí, né, João? Estaria caminhando para o centenário dele. Né? Já, eu acredito, perto do centenário. Caminhando para o centenário. Não, já é o centenário. 2018 seria o centenário. Nós estamos em 2023. Mas ele sempre muito ativo, sempre querendo alguma coisa nova, entendeu? O papai era muito dinâmico, era muito participativo das coisas da sociedade. Tinha, na época dele, alguns amigos que se a gente for enumerar aqui, vai acabar esquecendo. Marco Antônio, quem foi o grupo dele? Santinho, o grupo JB, dele, Xavier Pereira, quem foi o grupo dele? Esse que você falou, né? Aí a gente pode agregar aí também o Dr. Antônio Paixão Carneiro. Bentuca. É isso aí. Essa turminha. A turma da geração dele, o Dilson Aleixo, que era muito amigo dele, já ajudou em muitos eventos. Enfim, é uma gama boa de amigos que tinha na época, que eram homens determinados, sabe? Lutadores, sonhadores. Homens que visavam criar alguma coisa de útil para a sociedade, para a cidade, entendeu? E ali a cidade começou, de fato, a dar um impulso diferente, né? Graças à participação desses homens, Dr. Floriano, Peixoto. Quer dizer, se a gente for falar aqui, vai acabar esquecendo de alguém e fica ruim. É muita gente, né? Tem bons amigos. Quer dizer que dele você só tem boas lembranças. Graças a Deus. E se vocês, filhos, conseguirem ser 1% do que ele foi... Olha, eu costumo falar isso, que na verdade a gente aprendeu a desenvolver a profissão de cada um dos meus irmãos, com a educação que ele deu, com a minha mãe e tal, mas que essa veia de participar, de querer algo de concreto, de bom para a sociedade,
Isso, na verdade, nós não tem nenhum irmão que tem essa mesma veia dele, sabe? Mas nós estamos aí também, de uma certa forma, trabalhando para a sociedade. Esse escritório, né, como eu falei, perto de 65 anos, quer dizer, que a gente está aí sobrevivendo, ajudando as empresas, dando opinião para as empresas, dando consultoria para as empresas, de uma certa forma, também contribuir para o progresso da cidade. E Marco Antônio, então essa questão da contabilidade é de família mesmo, né? É de família mesmo, vem lá de trás, seu pai passou. Isso. O meu pai teve muita dificuldade no início da vida dele, porque eram muitos filhos, e ele dividia algumas funções. Papai foi representante comercial no início, eu acho que eu não era nascido, ele era representante comercial, e interessante que ele exercia a atividade de representante comercial durante um período do mês, e na outra ele começou a desenvolver esse escritório de contabilidade. Ele vislumbrava que seria um bom caminho, né, para ele exercer a atividade. E dentro de casa ele criou uma estrutura de escritório, entendeu? Tinha um quarto, eu lembro, menino, tinha o Olivete dele, tipo o Xaxá, né? Tinha o Olivete dele, máquina daquele tipo ali, né? Aí o fato é que ele, dentro de casa, ele começou, ficava 15 dias trabalhando na contabilidade, 15 dias representante comercial para cuidar dessa família. Aquele monte de garotinho pequenininho, né? Eram 14, né? Bom, terminou com 14 filhos, né? Quantos netos? Eu tenho 9 netos, agora ele não sei, eu sei que faz uma conta. Uma galera mesmo, né? É uma galera, uma família gigantesca mesmo. Cada filho, né? Se teve aí vamos dizer, 2 em média, eu tenho 5. Mas se cada filho teve 2 de média, pelo menos, 28. Agora, Marco Antônio, com sua mãe, ele foi um grande marido? Um cara que fazia de tudo para dar o melhor para vocês? Nunca deixou faltar o pão de cada dia? Não, isso aí era sagrado, sabe? Eu lembro que, com muito sacrifício, ele colocava as coisas boas para gente, entendeu? E lembro naquela época de menino, que aos domingos, a gente esperava o domingo, que era jantarada. Aí ele fazia um negócio diferente, mas nunca, graças a Deus, nunca faltou nada. Sempre muito leal, minha mãe, sempre de perto, e vice-versa, né? Minha mãe também foi muito companheira, ajudou, além de cuidar da família, ainda ajudou em alguns negócios que ele tinha. O papai chegou a fundar, lá nos primórdios, né, da família, começou a nascer menino lá, ele chegou a fundar, o Jota, uma indústria, poucos sabem, chamava-se Confecções Grande Gala Limitada. É uma indústria que fabricava enxoval para recém-nascidos. Caramba! Isso lá nos anos 60, final dos anos 60? Antes, talvez. Eu sou de 49, foi na década de 50, por aí. E a minha mãe ajudava nas horas de folga. Os meninos dormiam, ela ia para a fábrica para ajudar o papai. Caramba, hein? Que história. Marco Antônio, agora, uma curiosidade. Corcel e J. Xavier, qual é a diferença dessas duas empresas? A Corcel estritamente desenvolve atividade na área contábil. Né? Depois que, como eu contei, depois que ele cuidou da Corcel e passou para a mão de eu e mais 2 irmãos, ele falou assim, não, agora está na hora de abrir uma outra coisa. Aí fundou a imobiliária. A Corcel Contabilidade Imobiliária mexe com imóveis, né? O ramo, né? Está no ramo. E nesse sentido, né, eu continuei na contabilidade, até hoje meu irmão Xavier, com outros irmãos também, deram fluxo na imobiliária, que hoje é uma das mais representativas que tem na região. E Marco Antônio, aqui com você, trabalham quantos filhos? Hoje eu tenho 2 filhos que está sendo feita a sucessão, porque daqui a pouco eu paro. Gradativamente você vai passando sua sala para eles, né? E já vai ser a 3ª geração, Jota. E tem 2, o Marco Antônio Xavier Júnior e o Lucas Feital Xavier. Os 2 que cuidam hoje dos rumos da empresa. Daqui a pouco você eu estou na retaguarda, né? E o mais é felicidade, né? Felicidade, satisfação no que faz. Alegria, a família. Não tem nada que pedir a Deus, só gratidão. É só agradecer. Verdade, você falou tudo. Só gratidão. Todo dia, antes de deitar, eu faço as minhas orações. Eu agradeço demais, né? Porque eu tenho 5 filhos, todos
muito bem Só encaminhados. bons exemplos, né, Marco Antônio? Todos bem encaminhados, 2 aqui comigo, tem 2 médicos e um bioquímico, farmacêutico bioquímico. Muito Então, bem. foram todos bem conduzidos também, aproveitando a educação que eu recebi, tentei passar para frente, né? O que você recebeu lá atrás, Os ensinamentos lá de trás, e tudo certinho. E agora estamos tentando passar para os netos também. Passar essa ideia da contabilidade para eles. Marco Antônio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço você me dar essa oportunidade de falar do meu pai, que sempre é um motivo de muito orgulho, até de muita emoção. Falar de pai. Ele realmente foi um exemplo, foi um norte, foi, enfim, uma bússola, ele foi tudo para mim nessa vida. Obrigado pela sua participação nesse canal. Só mais um minutinho, não esquecendo da minha mãe, que foi muito importante também. Mãe é sem comentários. Mãe é maravilhosa, né? Isso mesmo. Gente, comenta aí no final do vídeo, dá o seu like, tá? E compartilha à vontade. JG Visita hoje, batendo um papo aqui com o filho de uma grande personalidade, que foi esse homem de valor que construiu tudo com muita luta, com muita dificuldade, até chegar no que chegou construir essa família linda que aqui está representada pelo Marco Antônio. Eu estou lembrando de uma coisa que eu não fiz o comentário, porque está sendo tudo muito também, né? A gente papum. Papai, além de tudo isso, ainda tinha tempo para escrever. Ele é escritor, editou 5 livros, então ele gostava gostava de criar da literatura. Dele. Fez 5 livros e então, foi também um escritor. Escreveu também, cara. Isso é maravilhoso, né? São histórias de família. Muito bem. Marco Antônio, obrigado mais uma vez, tá? E sempre às ordens. Pedir a galera aí, a sua família principalmente, que compartilhe esse vídeo, comentem esse vídeo, se inscrevam no canal, porque estamos, Marco Antônio, caminhando para 2.000 inscritos e agora vai. Que bom. Agora vai. Obrigado. Faça votos que você atinja o seu alvo. Obrigado. Tudo de bom. Um abraço.